de fazer mal, não é. É do gueto, é do couro, é carnaval, Noel. Sou do sul, vim sambar, vim pra cantar. Sou do negro do canto de um lugar. Sou Obá, sou filha de Oxalá. Meu Orum, minha terra e meu lar. São Francisco, minha terra, minha mãe. Sou dos pés descalços pelo chão. Sou do povo do amor e da nação. Sou Brasil, Jequitibá, cantiga e flor. Meu samba não é de fazer mal, não é. É do gueto, é do couro, é carnaval, Noel. Sou do sul, vim samba, vim pra cantar. Sou do negro do canto de um lugar. Sou Obá, sou filha de Oxalá. Meu Orum, minha terra e meu lar. Das cores, brilho em todas as manhãs. Arco-íris, minha força, meu imã. Natureza me guia pelo ar. Madeira, canta, canta, canto mais. Liberdade em minhas asas pra voar. Chego forte nas águas desse mar. Na corrente me banho devagar. E é pro norte que segue o meu olhar. São Francisco, minha terra, minha mãe. Sou dos pés descalços pelo chão. Sou do povo do amor e da nação. Sou Brasil, Jequitibá, cantiga e flor. Meu samba não é de fazer mal, não é. É do gueto, é do couro, é carnaval, Noel. Sou do sul, vim samba, vim pra cantar. Sou do negro do canto de um lugar. Sou Obá, sou filha de Oxalá. Meu Orum, minha terra e meu lar. Das cores, brilho em todas as manhãs. Arco-íris, minha força, meu imã. Natureza me guia pelo ar. Madeira, canta, canta, canto mais. Liberdade em minhas asas pra voar. Chego forte nas águas desse mar. Na corrente me banho devagar. E é pro norte que segue o meu olhar. Lata d'água na cabeça. Lá vai Maria. Lá vai Maria. Sobe o morro, não se cansa. Pela mão leva a criança. Lá vai Maria. Lata d'água na cabeça. Lá vai Maria. Lá vai Maria. Sobe o morro, não se cansa. Pela mão leva a criança. Lá vai Maria. Lá vai Maria. Bom, conheci agora, né? Ana Paula da Silva, a música é Canto da Cigarra, do álbum Raiz Forte. Esta menina é de Santa Catarina, esteve aqui no Paralelo ano passado? Foi ano Isso? passado. Uhum. Ano passado. E a ganhadora de um prêmio, o Rafa me falou, mas eu não cheguei a gravar Ganhou agora, ela. mês passado, 28º Prêmio da Música Brasileira. Deixa eu ver aqui.
É isso aí, Prêmio da Música Brasileira na categoria Cantora Regional. E é, assim, ó, dotada de uma expressividade essa guria, tia. Quando ela teve aqui, foi um alto astral, assim, de uma maneira que a gente ficou tocado. Fantástico o som dela e ela, enquanto pessoa, assim, muito, muito legal mesmo. Maravilha. Faço questão de escutar o álbum inteiro. O álbum é fantástico. E, gente, resta-nos um ingresso a ser sorteado para a Bergamoteira. A primeira pessoa que ligar está levando. Tá? Até o final do programa. Hoje, e sessão das 8, né, Fê? Sessão das 8, Sessão hoje das à 8 da noite. noite. Tá aí, Isso. 328968, telefone da rádio aí. Então, liga pra cá. Retornamos, então, com o Gustavo. Tu havias começado a responder o questionamento da Jussara, né, sobre esta questão aí da dicotomia, não seria isso, né, mas do conflito, né, povos tradicionais e petroleiras, não é? E a universidade no meio, evidentemente, né, a academia no meio. Queres falar mais um pouquinho sobre isso? Eu acho que é um tema bastante interessante. Aliás, eu acho que conflito não é o que não falta, né? Não. Lá onde tu estás, né? Tamira, ali próximo a Belo Monte, a Amazônia sendo devastada, tu estás no Pará, né? Floresta ali. Ali esse trabalho, inclusive, que a gente está fazendo lá, ele não foi publicado ainda, Sim. né? A gente está começando agora. Inclusive, não falta conflito lá e não falta conflito aqui. Porque Em lugar nenhum. Nesse lugar nenhum. Brasil de Deus, aliás, pelo mundo todo. Ainda né? mais agora que eles estão dando um jeito de acirrar os conflitos, né? Mas esse, na verdade, Guerras dos Mares do Sul, ele se refere aos conflitos que existem aqui na pesca, né? Sim. E ao papel, na verdade, que a oceanografia clássica hegemônica, que não é só daqui, mas no Brasil inteiro e fora do Brasil também, como é que eles têm subsidiado políticas públicas que geram, né, a destruição de territórios tradicionais de pesca, né? Eu começo, inclusive, nesse livro falando de como é que isso começou lá nas comissões lá da Inglaterra, né, durante a Revolução Industrial, quando eles têm um relativo sucesso lá na industrialização da agricultura e começa a voltar para a industrialização da pesca, né? E aí vários profissionais que posteriormente, né, vão fazer parte da oceanografia, que vai surgir ali bem na virada do século XIX para o século XX, como é que esses profissionais eles começam a subsidiar, né, as políticas públicas com conhecimento científico que produz, né, que gera uma ação diferencial, né, entre para as empresas, né, que tem o livre passar, o livre Sim. fazer, né, o liberalismo econômico Sim. para as grandes empresas de pesca, e, por outro lado, gera um Estado forte e regulamentador para a pesca artesanal. Então, você tem um aumento lá na Inglaterra, nesse período, por exemplo, na segunda metade do século XIX, da legislação de pesca para a pesca artesanal em 1.600%. Né? E para as indústrias de pesca, praticamente nenhum. Né? Porque o discurso que se criou é que as áreas dos pescadores artesanais eram de livre acesso e, por isso, mal regulamentadas, né, e mal gestionadas, e, por isso, elas deviam ser privatizadas. E aí passaram as concessões para as indústrias de pesca. E isso vai ser reproduzido mundo afora, né, principalmente depois da década de 60, final da década de 60, com a questão do Garry Hardin, né, a tragédia dos comuns, que vai falar, que vai, inclusive, propor são duas soluções que se tem para a gestão de recursos naturais. Ou você privatiza os recursos, ou você estatiza os recursos. Só tem essas duas possibilidades. Não existe outra, porque quem, na verdade, deveria deter, né, o poder, né, seria os biologicamente mais aptos, inclusive, ele fala assim. Isso a gente está falando pós-guerra. Nós não estamos falando... De agora, mas poderia ser, não é? Porque o Parece que cenário está igual, né? Parece que tá igual. Avançou, mas voltou, né? Já está lá. Exatamente. Se não está para pior, assim, né? Caminhando para trás. Exatamente, estamos voltando Então. bem para trás mesmo. E essa ideia ela vai ser reproduzida muito na oceanografia, tanto que vai ter uma publicação no The Economist que vai chamar A Tragédia dos Oceanos. Né? E na oceanografia, apesar da tragédia dos comuns ter caído na ciência na década de 80, aqui nas escolas de oceanografia do Brasil inteiro, com exceção da Escola do Paraná, ela ainda continua vigente.
É ainda o que continua, essa tragédia de, né, desse tipo de gestão, né, diferencial, inclusive, né, para as empresas uma coisa, o liberalismo econômico, e para a pesca você regulamenta muito, foi o que aconteceu, inclusive, aqui no Rio Grande do Sul, a partir da década de 50, com o surgimento da Sociedade de Estudos Oceanográficos, né, a CEORG, que vai dar origem ao Museu Oceanográfico, que vai dar origem à CEPERG, que vai dar origem, inclusive, à primeira escola, né, de oceanografia do país. Que é aqui na escola da universidade? Que é a da Universidade do Rio Grande? Isso, que era ligada à fundação, né, que depois vai ser estatizada na década de 80. E aí eles vão subsidiar com conhecimento científico justamente o aumento da regulamentação da pesca artesanal. Né, vai aumentar em muito também, né, principalmente na década de 60 e 70, após o período militar, porque esses pesquisadores eles vão ganhar importância no período militar, porque eles compartilham de ideologias que eram afins do regime militar, né, os primeiros pesquisadores, né, que fizeram parte que fundaram o curso de oceanografia e que fizeram parte do CEORG, eles só conseguiram, inclusive, montar o primeiro curso de oceanografia no Brasil, porque eles eram afins, né, ideologicamente. Também, né? E se adequando também, ao mesmo tempo se adequando, mas eles eram sobretudo porque a ideologia já se manifestava já antes, né, da instalação do regime militar, mas eles tinham uma ideologia muito afim e se adequando também ao regime militar. Não é à toa que essa ação diferencial, né, o Boaventura chama de fascismo do apartheid social, né, que tem muito a ver com um caráter fascistoide que o regime militar ganhou no Brasil, né, durante a década, sobretudo aí na década de 70. E né, está ganhando força novamente, né? Novamente. Que eu acho que é importante trazer né? isso, né? Nesse momento que parece que a gente está vendo só um avanço. A gente, ao mesmo tempo que está tendo avanços, a gente está tendo muitos retrocessos. E esses retrocessos são muito ideológicos. A gente está vendo a paralisação dos povos, não só os tradicionais, mas da população em geral, né, frente a esse sistema que a gente está vivendo. Microfone. Sim, obrigada. E é isso também, eu acho que vem um pouco dentro desse teu trabalho, né? Com certeza. Com certeza, até porque a gente começa, inclusive, a propor, né, algumas alternativas para esses problemas, que é uma questão, inclusive, mais atual. Né? Era isso que eu estava te perguntando. Esse livro, então, o primeiro livro do Gustavo é o livro da denúncia. E este aqui, o segundo, Avanços em Oceanografia Humana, o Socioambientalismo nas Ciências do Mar, é uma parte do anúncio. Uma parte do anúncio. A gente propõe algumas soluções a partir das críticas que a gente faz para a área clássica da oceanografia. Né? E essas soluções, né, essa área da oceanografia que traz essas soluções em contraponto a essas áreas clássicas é a que a gente chama de oceanografia socioambiental. Sim. Que a primeira escola que surgiu disso, isso não é uma invenção minha, né? Mas a primeira escola que consolidou essa oceanografia socioambiental no Brasil foi o Centro de Estudos do Mar, na Escola do Paraná, que infelizmente está sendo desmontado, né? A perspectiva do socioambientalismo deles. E qual é a receptividade dessa nova visão de oceanografia no resto do Brasil? Eu acho que isso é uma coisa muito importante para ser colocada, até porque nós temos aqui na universidade um curso de oceanografia e nós precisamos saber que caminho toma o nosso curso. Eu acho que é uma coisa fundamental. Isso aí é uma pergunta muito interessante, porque eu diria que a resposta depende. Né? Se você me perguntar como é que isso está sendo recepcionado pelos professores, né, das áreas clássicas de oceanografia, que estão nas universidades, né, estão nas empresas, inclusive trabalhando em empresas de consultoria, ou até na Associação de Oceanógrafos, né, a Oceano, esses profissionais que já estão formados, são mais antigos, eu diria que a recepção é péssima. Né? Parece que não existe esses trabalhos, né? Parece que não foram publicados. E até agora eu estou, inclusive, esperando que respondam às críticas. Né? Que ajuda a avançar, né, o conhecimento científico. E aí nós estamos esperando que respondam às críticas, porque posso ter até me equivocado nas críticas. Agora, se finge que não existe, aí é pior. É pior. Muito pior. Né? Então, a invisibilidade, né, é pior do que a pessoa que se confronta contigo no embate. Né? Não é? E aí, mas com os alunos dos cursos, né, de oceanografia, as pessoas que estão nos movimentos sociais também, a receptividade tem sido excelente.
né? Inclusive, assim, os lugares, inclusive, onde eu fui convidado e outras pessoas que trabalham com oceanografia socioambiental foram convidados a ir, né, expor seus trabalhos, a falar sobre a sua trajetória, né, acadêmica, né, e como é que poderia ser essa nova oceanografia que tá surgindo, né, a partir do início do século XXI, são justamente eventos organizados por estudantes. Semana Nacional de Oceanografia, Semana Acadêmica de Oceanografia. Né, é a base, na verdade, que tem recebido melhor. Então, a gente tem meio que, sem querer, porque justamente é a base que tem, inclusive, requerido muito. Eu me lembro quando eu era aluno ainda, se tinha um movimento dos meus colegas buscando, né, esse tipo de trabalho, que ainda era um pouco escasso naquela época, né, quando eu entrei em 2001. São esses alunos, na verdade, meio que sem querer, querendo, uma corrosão por dentro, porque são os alunos, na verdade, que estão tomando mais contato com esses trabalhos, que estão fazendo mais questão de estar dialogando com essa nova oceanografia, né, com essa oceanografia socioambiental. Porque os profissionais mesmo mais antigos, eles parecem assim que não existe, não tem. Inclusive, acontece, em alguns casos um pouco mais graves, de boicote. Né? Você propõe trabalhos. Não aconteceu só comigo, não, mas aconteceu comigo também. Tem, inclusive, provas e e-mails, por isso que eu estou falando. De a gente propor, submeter trabalhos nos congressos brasileiros de oceanografia, que não são organizados por estudantes, né, são organizados por profissionais, pela Oceano. Você propõe os trabalhos, eles são aprovados. Né? E depois eles desaprovam os trabalhos. Eu não sei quem é que fala para eles aprovarem esses trabalhos. Isso aconteceu não só comigo, aconteceu com outras pessoas também. Mas mexe com a zona de conforto, não é? Claro. Onde as verdades já estão estabelecidas, onde tudo tem seu lugar, não é? De repente vem e mostra o outro ângulo da coisa, com certeza. Eu até acho engraçado quando isso acontece. Eu nem, assim, tem gente que fica bravo, né? Mas eu acho bacana até que... Assim, bacana, né? Não acho bom que isso aconteça. Mas eu acho engraçado que isso aconteça porque é isso. Né? A gente vê que se a receptividade fosse boa, é porque não estava incomodando. Exato. Né? E aí, se a receptividade não está sendo boa, na verdade, nesse campo, né, com esses profissionais, é porque realmente está incomodando. O discurso que se cria, a praxis que se cria a partir dessa oceanografia, que é extremamente importante isso, né? Que não é só uma matriz discursiva, uma mudança. É uma oceanografia humana, é humanizar a oceanografia, não é? É trabalhar ela numa perspectiva das pessoas, não só dos recursos financeiros e dos recursos físicos, né? Isso, naturais. Porque essa perspectiva que a gente trabalha é o que o Leonardo Boff até chama de ecologismo dos pobres, né? Foi o que surgiu na década de 80, no caso, ecologismo social, no caso de Chico Mendes, né? Esse movimento, né, esses movimentos sociais que, no diálogo com a academia, inclusive, né, que deu origem a esse movimento ambientalista, né, que é o socioambientalismo. Né? Mas o diálogo, uma coisa muito importante a gente frisar, porque o diálogo com as ciências humanas, a oceanografia já faz desde a sua fundação. Apesar deles negarem isso, a oceanografia clássica, eles negam isso. Eles falam que não existe oceanografia humana por 2 motivos. Né? Uma que não são só questões humanas que ela responde. Mas sim, são questões humanas. A oceanografia humana, pela mesma discussão da oposição entre geografia física, a oposição não, que lá eles não têm muito isso, mas que a trajetória é outra. Mas pela dicotomia. Entre geografia física e geografia humana, os geógrafos humanos falam toda a geografia ela é humana, porque ela é produzida pelos humanos, ela responde a questões sociais humanas. E não no caso da oceanografia também humana, a oceanografia ela não responde a questões de golfinhos, de plâncton, de meroplâncton. Não, eles respondem a questões que são humanas, né, são postas pela sociedade. E nessas questões que foram postas pela sociedade ao longo do tempo, a oceanografia clássica ela tentou responder, dialogando com a economia, dialogando com a ecoantropologia, dialogando com a história ambiental, com a história ecológica. Eles dialogaram com várias. Né? Só que assim, o que eu digo, inclusive que eu denuncio nesse livro de avanço da oceanografia humana, e no outro também, que eles dialogaram com o que há de pior nas ciências humanas, que as ciências humanas sociais, né, e aplicadas. Porque as ciências humanas também não são santinhas. Né? Não. A gente sabe o papel que a antropologia teve, né,
inclusive na consolidação do nazismo, por exemplo, na Alemanha. Mas não é que elas são santinhas, mas o diálogo que eles têm com essas ciências humanas e sociais é um diálogo extremamente seletivo com o que há de pior nessas ciências mesmo. E aí gera algumas ações que são extremamente são assim que restringe direitos. Né? Inclusive, esse Garry Hardin, no caso, que vai dar na origem à tragédia dos comuns, né? Vai falar sobre a tragédia dos comuns. E que depois, né, vão falar da tragédia dos oceanos, apesar que o Garry Hardin ele bebe nas ciências da pesca, inclusive, para falar, né, sobre a tragédia dos comuns. Ele vai ter essa postura muito de falar que o poder está ligado aos mais aptos, né, biologicamente, e vai falar declaradamente, isso não sou eu que estou falando, é ele que fala, ele vai falar contra a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, de 1948. Ele vai falar ele vai falar contra a autonomia reprodutiva desses povos, né, que são os considerados materialmente mais pobres. Ele vai falar contra isso. E isso é muito importante que se fale, porque se a oceanografia ela corrobora a tragédia dos comuns, ela corrobora essa ideia também de contra a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, e vai, inclusive, falar que contra o estado de bem-estar social, porque era em 1968 que ele publicou, né, que está sendo construído na Europa no pós-guerra. Ele vai falar que o estado de bem-estar social ele engana, na verdade, a seleção dos mais aptos, né, que é quem deve deter o poder e a propriedade. Né? E quando a oceanografia ela, né, corrobora, ela incorpora a tragédia dos comuns até hoje, é esse tipo de discurso, esse tipo de prática, né, de políticas públicas que ela está gerando. E é isso que a gente tem denunciado, né, e ter feito contraponto a isso, né, porque a nossa perspectiva não é da restrição de liberdades, mas da ampliação de liberdades, né, de trabalhar junto com os movimentos sociais, junto com eles, e não, né, sobre eles e nem falar por eles, mas trabalhar junto com eles numa perspectiva mesmo de ampliação de direitos e ampliação de liberdades. São 11h55, então já vamos... Essa tua fala vai fazer uma fala agora já para fechar. E convidar. Né? E convidar. Reforçar o convite para o lançamento dos livros amanhã. Né? Amanhã, para quem... Isto tudo que o Gustavo falou. E mais um pouco, muito mais, está contido nestes livros. Né? Para quem se interessa pelo tema e enxerga este lado humano, né? E amanhã terá um espaço de fala também, né? Tem. Antes da apresentação, do lançamento dos livros, terá esse espaço também para o pessoal poder ouvir, trocar. Vai, para a gente conversar. Então, olha aí, que legal. Vai, Eles chamam, né, de palestra. De palestra. Né? Mas eu não gosto muito dessa... Eu imaginei. Dessa linguagem. Por isso que perguntei se teria um espaço de troca, de fala, imaginei. Mas é isso mesmo. Aí a gente vai estar lá dialogando, né, sobre os livros, né? Vai ter, inclusive, eu considero um pouquinho, né, o valor que está no mercado, eu considero um pouquinho caro o Guerras nos Mares do Sul. E aqui amanhã, como é da cota nossa dos direitos autorais, ele vai estar um pouco mais barato, porque a gente entende que estudante, por exemplo, não pode pagar o valor que ele está sendo vendido. Né? Mas ele vai estar sendo lançado lá, a gente dialoga um pouco mais, a gente detalha um pouco melhor, vai estar aberto as perguntas também para quem quiser fazer e estiver presente. Né, e a gente espera que seja um diálogo aí frutífero, né, e que tenha questionamentos também. E qual a tua expectativa com esses questionamentos? Qual a tua expectativa com a afluência de ideias diferentes? Olha, então, eu não fiz muitas expectativas, porque assim, até hoje, na verdade, nesses eventos que tem tido, a gente não tem tido contraponto de ideias. Muitos contrapontos de ideias, né, de quem trabalha com a oceanografia clássica. Mas em alguns momentos que se teve algumas, trouxe alguns avanços, inclusive, no que a gente está construindo. Por exemplo, o trabalho de mestrado que a gente fez lá na Coreia, que a gente já aponta, que falava que durante 40 anos da consolidação do curso de oceanografia aqui, que falava que o pescador não tinha conhecimento, não tinha território, não fazia manejo de recursos, que a gente mostra no livro que faz. Lá na Coreia, a gente trabalhou com uma comunidade. Uma das críticas que nos fizeram, muito justa, inclusive, foi que a gente não podia fazer aquela afirmação a partir de uma comunidade só. E é claro, né? E foi isso que nos levou a um novo recorte no trabalho de doutorado, quando a gente fizemos um trabalho etnográfico de duas comunidades, né? A da Ilha dos Marinheiros, a Coreia, e a Toros
Sorotama, e ainda juntamos outros trabalhos que foram feitos em outras comunidades, com metodologias parecidas, para a gente poder falar também do que acontece no manejo, né, no conhecimento tradicional, nos multiterritórios, inclusive, que existem, né, no estuário da Lagoa dos Patos, que também fazem manejo, né, nesses territórios. Não dá para generalizar, mas não invalida o resultado da tua pesquisa. Não dava agora. Agora dá para generalizar. A partir de agora, a partir do trabalho de doutorado, dá. Acho que eu vou cantar a Amo de musiquinha da paixão. Vanderleia. Por favor, De paixão. pare. Agora... Essa vontade que dá de seguir falando. né? Porque nós temos Quero horário saber, para quero cumprir, claro, todos queremos. Mas são 11 horas e 58 minutos e 56 segundos. Deca, por favor. Vou reforça reforçar, aí. né? Então, é um convite à organização em conjunto aí com o Núcleo de Estudos sobre Populações Costeiras e Saberes Tradicionais da FURG. Tá? É amanhã, 17 de agosto, quinta-feira, 2h30 da tarde, 14h30, na sala 4110, 4110, do prédio 4, Campos Carreiros, da FURG. Amanhã, então, estará lá Gustavo Goulart Moreira Moura. Muito obrigado aí pelo espaço, pelo convite. Agradecemos. Obrigada. Obrigada mesmo pelas intervenções. Não foi uma mijada Volte pública. mais. Aí é só porque a gente tem horário. Lamentavelmente, ideal seria se a gente pudesse Faça o favor de continuar, voltar que o mais, tema né? é muito bom. Não, agora a Ju Agora não sai daqui. desencantou. Então tá bom. Vem sempre, né? Agradecida, muito obrigada. Coração pra Agradecemos a todos e todas pela audiência e convidamos a que estejam conosco novamente amanhã, 12 horas. Tenemos que seguir, compañero, miedo no hay. Por el camino cierto, unidos para crecer y andar. Vamos a repartir, compañero, el campo.